Boa noite, família. É um prazer estarmos juntos nos nossos programas Minha Família é Assim, mas junto com você, junto com a sua família, eu e a Luísa, e você, juntinho. Hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é a crise. É maravilhoso porque nós precisamos de descobrir que existe uma crise dentro do crescimento dos filhos, se a família não estiver atenta, né, Luísa? E se assim você não estiver atenta, nós não estivermos atenta, isso pode gerar uma crise. Então ele se torna maravilhoso se eu descobrir, né, que esse movimento aí é necessário, que nós precisamos estar atentos, né, Luísa? Com certeza, João Carlos. Nós precisamos entender que quando o filho ele vai crescendo ao longo da vida dele, isso também tem um impacto, né? Ele tem uma influência sobre a família como um todo, também no nosso casamento. Vamos sentar, vamos conversar um pouquinho com você sobre isso. A crise do crescimento dos filhos. Olha, e essa crise estaria onde, né? Nós já falamos várias vezes, né, em vários programas aí, né, que você já assistiu, das crises próprias do casamento. Então, onde que estaria isso daí? Estaria na quarta crise, que a primeira crise seria o quê? A crise de ser dois, a segunda crise, a crise da convivência efetiva do casal, a terceira crise, a crise do nascimento dos filhos, depois a quarta crise, a crise do crescimento dos filhos. Então, é nisso que nós vamos ficar hoje, nós vamos focar mais nessa perspectiva do crescimento do filho e como ajudar os pais, né, Luísa? Olha, primeiro, é importante a gente entender que a gente é pai de filhos em desenvolvimento. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente vai ser pai de um menino que nasce, de um menino que está com 1 ano, de um menino que está amamentando antes, né? Depois de uma criança que está com 1 ano, depois de uma criança que está com 3 anos, depois de uma criança que está com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, na adolescência, depois um filho jovem, um filho adulto. Então, um filho casado, né? No desenvolvimento que o filho vai tendo, nós vamos ser pai desse filho perante, né, no momento desse desenvolvimento próprio. Isso é muito importante você entender, porque a cada momento que o casal ele vivencia essa realidade do crescimento do filho, isso também influencia o nosso relacionamento. Então, por quê? Vamos pensar o seguinte, um menino com 1 ano de idade, ele está aprendendo a andar. Aí você imagina, eu e João Carlos, casadinhos, vamos imaginar nós dois lá na nossa casa, antes de termos os nossos filhos, quando a gente saía, como que era? A gente saía para onde a gente queria. O horário que a gente queria. Ficava o tempo, ficar lá o tempo máximo que a gente poderíamos ficar. Se quisesse dormir, dormiríamos por lá. Tranquilamente. Éramos só nós dois. Não existia outra pessoa com quem a gente se preocupar. Nós construímos uma dinâmica própria entre nós. Casado ali, casal namorando. Quase parecido com aquele do namoro, mas com algo a mais que é o próprio do casamento. Mas olha só, pessoal, em casa, imagina que de repente nasce uma criança. Entra, né? Entra uma criança nesse meio, essa é a crise do nascimento. Mas agora, essa criança que nasceu, ele vai se desenvolver. Então você imagina agora com 1 ano, que eu retomo aquilo que eu falei no início. Esse menino que tem 1 ano, ele vai começar a andar. Ele vai falar. Então, eu e o João Carlos aqui, nós vamos ter que estar atentos ao desenvolvimento dele para a gente educar esse filho dentro desse momento. De acordo com o tempo dele, com a idade dele, com a etapa dele. Ele vai influenciar o nosso relacionamento. Sim. E a gente vai ter que mudar em função disso. Isso. Para a gente educar esse filho. De que forma agora mudou o nosso relacionamento? Ele pode acordar de madrugada. A gente estava acostumado lá a dormir tranquilo. Acorda de madrugada, vai para a nossa cama, tem medo, né? Às vezes nem é medo ainda, mas é uma questão, por exemplo, de ficar próximo, de vontade de ficar vinculado próximo do papai e da mamãe. Ele vai, por exemplo, passar mal à noite, a gente vai ter que acordar para cuidar dele. Quantas vezes na nossa casa já passamos por isso e acredito que você também. Né? João Miguel, Maria Júlia, Ana Clara. E o João Carlos e eu, de repente, estamos lá dormindo e começa uma tossezinha lá no fundo. E aí, de repente, começa a tossir, começa a passar mal e acorda e chora e a gente pega no colo e a gente vai ter que ir, às vezes, para o hospital. Isso mudou, percebem? A dinâmica, que mudou né? a dinâmica que a gente tinha.
Isso é uma crise, a crise do crescimento dos filhos. Se nós não tivermos atento, nós não vamos perceber isso. Isso o filho pode passar por desapercebido, né? Porque eu não estou voltado para o meu filho. O filho, ele tem que ser o centro, ele deve ser o centro. Por que ele deve ser o centro? Porque nesse momento ele precisa da nossa atenção. Da atenção do pai e da mãe. Então o pai e a mãe, ele tem que dar conta disso, ter consciência disso. E de perceber quais seriam as funções nesse momento da vida dessa criança. Qual seria a função dele, do pai e da mãe. Cada um vai ter uma função ali. Isso é maravilhoso, você dar conta disso, porque você não vai ser pego de surpresa. Você vai ter mais habilidade, uma vez que você está atento a esse movimento do filho. Às mudanças do próprio filho, às exigências do filho. E isso não vai ser tão peso para você, que uma vez que você não entendeu ainda esse processo, você pode ver isso como um peso para você. Ai, como que é custoso esse meu menino. Ai, como que é difícil, né? Ai, como que eu tenho que abrir mão dessas coisas. Por quê? Porque você ainda não está atento no filho, você não está atento no movimento do filho. Então, quando você está atento no movimento do filho, fica mais fácil você também sair um pouco de você. Porque uma das demandas que o nosso filho vai exigir de nós, nós sairmos do nosso egocentrismo, deixarmos de olhar um pouco para nós, para olhar para o outro. Deixar de olhar um pouco para nós, para olhar para o movimento da família. Deixar um pouco nós, né, morrer um pouco de mim, para que o outro possa também crescer, amadurecer. Isso é verdade, João Carlos. Nós trouxemos aqui uma tabela em que nós vamos falar para vocês sobre a questão da faixa etária e como que isso interfere na família. Nós falamos aí de 1 ano, então no período de lactação, né? Onde antes de 1 ano ele vai ser amamentado, então a mãe vai ficar voltada para o filho para amamentar, a alimentação dela muda, a vida do casal muda em função disso, porque os horários em que eles têm que viver ali amamentando, depois ele vem com 1 ano e ele começa a desenvolver um pouquinho da motricidade, o pai e a mãe vai ficar correndo atrás dele, né? Onde ele vai, a gente vai ficar andando atrás dele aí. E aí entra na nossa tabela de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, o que é isso? É o desenvolvimento maior da fala, o desenvolvimento maior da psicomotricidade, da parte de movimentação. Então, a gente vai ter que estimular isso, falar de forma correta com a criança, não permitir que ela só aponte com o dedo, mas permitir que ela verbalize. Que ela verbalize o que ela quer, que aí a gente vai ensinando também que ela tem um lugar no mundo, que ela pode querer. Né? Então, a gente vai ensinando aqui uma certa autonomia para a criança. Então, ela vai correr, a gente vai correr atrás dela, vai ser o protetor. O pai e a mãe têm que ser o protetor. Isso acaba nos distanciando um pouquinho. Ele tem que ser o protetor, ao mesmo tempo, o dinamizador. Dinamizador. Né? Desse momento que ele está vivendo. Né? Sim. Se eu protejo demais o meu filho com medo de que dele cair, porque ele está nesse momento da psicomotricidade dele, né? Isso pode, de uma certa forma, prejudicar o menino. Sim, essa superproteção. Porque nós temos que ficar atentos. Mas eu tenho que dinamizar, na verdade, né? Sim, nós temos que ficar atentos, João Carlos, essa questão de criar autonomia para a criança. Isso. Mas também não criar uma pessoa que não precisa do outro. Isso. Olha, é um equilíbrio o tempo inteiro. Isso, o tempo todo. Dizer para ele, você pode ir, mas ao mesmo tempo você precisa de nós também. Né? Então, a gente tem que criar a pessoa para seguir em frente, para ser autônomo, para ser uma pessoa para frente. Ser um indivíduo. Ser um indivíduo, mas também valorizando as pessoas. Olha que bonito e que desafio é esse. Aí vem essa outra parte, né? Que é o quê? O controle dos esfíncteres. Aos 2, 3 anos, realmente a gente está organizando, a partir de 1 ano a gente pode fazer isso. Que é o quê? Ensinar a criança a fazer o xixi, o cocô no banheiro e a controlar. O esfíncter é um músculo que nós temos. E esse músculo que nós temos, ele que vai organizar a saída do cocô e vai prender. Então, nós vamos ensinar a criança. E que desafio é esse? O menino faz xixi na cama e a gente tem que saber que isso é esperado. A gente ter paciência, né? E ver o tempo da criança, que cada criança, se você for olhar o vizinho, o vizinho já melhorou, já acabou de fazer xixi na cama, né? E o meu não terminou. O meu tá doente, o meu tá com problema. Não. O seu menino tem um movimento, né?
a criança tem um movimento e o seu tem um movimento. Qual é o movimento do seu? Né? Você tem que descobrir. E a partir daí você tem que ter toda a paciência ali de ensiná-lo. Isso não é fácil, não. E gera crise. Quer dizer, a família vai ter que entender isso, vai ter que mudar o comportamento dele em função do que o filho precisa. Isso daí. Nós mudamos. Está vendo que está mudando? Está mudando o nosso comportamento o tempo inteiro. Depois, gente, vem a questão do dormir. O menino tem que aprender a dormir no quarto dele. Aí ele sai correndo e vai para a cama da gente. A gente leva ele de novo para a cama. Quantas vezes a gente já acordou? Quantas vezes, João Carlos, você acordou na noite para levar o João Miguel para a cama dele? Fala isso. Hoje o João Miguel, né? Tem quantos anos você não dorme? Tem 13 anos que eu não durmo. Né? Hoje é o João Miguel, hoje é a vez do João Miguel, né? O João Miguel, por exemplo, essa semana aí, que ele está vivendo uns momentos dele de reelaborar o medo dele. Ele tem corrido muito para dentro do nosso quarto. Essa semana teve uma noite que foram 4 vezes. Eu descia com o João Miguel para o quarto dele, dava 1 hora, o João Miguel voltava de novo. Descia o João Miguel para o quarto dele, dava mais 1 hora, o João Miguel. Eu fiquei praticamente a noite inteira descendo com o João Miguel. E depois acordava para trabalhar. 5h30, o reloginho bateu. Isso é crise. Porque você acorda 4 vezes na noite, você tem que continuar acordando 6 horas da manhã para trabalhar. Então, isso gera crise, você fica mais cansado, você fica mais estressado. Agora, crise, gente, mas se eu sei para que eu estou fazendo isso, Luísa, é aí que está, eu dar conta. Disso, né, se eu sei para que, vale a pena o meu cansaço. Aí eu vou me organizar para que eu possa dormir. Suportar seu sofrimento. Meu sofrimento. Vamos organizar 1 hora da parte da tarde para eu dar uma dormidinha, uns 40 minutos, para eu compensar. Quando for possível isso, então eu vou organizar para me dormir mais cedo. Mais cedo. Então, olha, porque se eu tenho um para que eu estou fazendo isso, não é peso. Eu quero pontuar uma coisa aqui que a gente fala, mas peraí, João Carlos, é você que está acordando, não é a Luísa? Como é que é o negócio aí? É porque eu tenho dificuldade. Existe um acordo entre eu e a Luísa, né? Existe um acordo na nossa família. Nosso projeto de vida. Nosso projeto de vida, né? Que nós falamos no outro programa, que o João Carlos ele tem uma maior facilidade de acordar e eu não consigo. Se eu não dormir bem, acabou. O João Carlos não vai ter esposa por muito tempo. E se vai ter comigo brava, porque eu fico muito brava. Isso desencadeia um monte de outras coisas em você, né? Sim, eu fico irritada, eu não consigo biologicamente, funcionar, né? Eu passo mal, meu corpo fica mais debilitado, eu tenho uma dificuldade no sistema até imunológico e vai embora, né? Então é bom você saber que você pode participar. Mas olha, se não tiver um acordo, isso vai dar um problema para a gente definir quem vai acordar. É uma crise. Isso né, João Carlos? Ô, João Carlos, outra questão é quando a criança agora, ele já passa para um outro momento, que é o quê? Ela vai para 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. O que acontece nesse momento aí? A criança já tem uma autonomia maior, ela já sabe falar mais, ela já consegue realizar muitas coisas. Os movimentos são melhores, a coordenação motora é muito... corre, ela sabe fazer muitas coisas sozinhas, ela consegue colaborar em casa com alguns afazeres, viu? Guardar os brinquedos. Ela consegue ter valor de coleguinhas, né? Mas ele começa a viver muito faz de conta, ele gosta do super-homem, ele gosta das histórias, ele vibra com as histórias. Então, isso é importante, cada fase, para você saber o que é cada fase do filho, para você vivenciar isso bem. Agora, é o desafio, né? 4 anos você com o João Miguel falando do sono. Gente, os guerreiros. Você é o guerreiro lá em casa. Nós somos guerreiros galácticos, né? Nós dois, nós entramos dentro da nossa área de brinquedo lá. Papai, quais as armas que o senhor vai escolher? Né? E vai eu lá escolher as armas, né? Tem hora que eu não quero brincar. Mas por ele, por causa dele, por causa desse momento dele, eu enfrento isso daí, eu transcendo isso daí. Gente, é difícil, não é fácil. Não. Porque vejam, é importante vocês entenderem. Vocês acham que eu tenho facilidade para brincar? Você acha que o João Carlos ama, às vezes, brincar? Não. Gente, a gente tá morto de cansado. Como é que a gente vai brincar? E ele já chega em casa, na hora do almoço, por exemplo, doido para almoçar. Papai, vamos brincar? Vamos brincar? Já chama para brincar. Eu falei assim, meu Deus do céu, esse menino precisa de mim agora. Vou lá brincar com ele. Meia hora de brincadeira é o que importa para ele, que é o mais importante. Isso gera crise, porque não vai dar para a gente permanecer do jeito que a gente era, João Carlos. Isso aí. Não vai dar para a gente permanecer do jeito que a gente era, porque aí nós vamos ter que ultrapassar o nosso sono, a nossa fome, a vontade da gente passear para outro lugar. Entra uma outra questão. 4 anos de idade, você vai viajar para onde? Você vai viajar para onde? Aí nós começamos a pensar... Que ele ainda está dependente ainda, né? Nós vamos viajar para um lugar 2 anos, 3 anos. Quando a gente começa a ter filho, a partir daí, em que idade for, a gente começa a programar a viagem diferente. De acordo com a idade dos nossos filhos. Nós vamos sair, tem playground?
Tem uma comidinha para a gente dar para ele? Tem um brinquedinho para ele brincar onde a gente vai? Né? E é muito... Tem espaço para que isso aconteça, né? Tem espaço para que isso aconteça. Então, a dinâmica familiar muda a cada desenvolvimento que ele tem. 4 anos começa a fazer deverzinho, 3 anos começa a fazer deverzinho de casa. Aí, quem vai fazer dever com esse menino? Isso daí. Quem vai fazer dever? Quem vai estudar com o menino quando começa 5 anos, 7 anos agora? Vamos passar por 7 anos aí, 7 anos. Você vê aí na nossa tabela, 7 anos. É a idade em que a criança, nós temos que estimular esse conhecimento acadêmico, escolar. A eficiência, né? A competência acadêmica. E aí, gente, começou uma luta. Porque a gente vai ter que estudar com esse menino. Vai ter que ter horário. Vai ter que ter horário, disciplina de estudo, lugar que a gente pode estudar. Nem que seja um cantinho qualquer. Você estipule. Mas, Luísa, na minha casa não tem um lugar para colocar esse menino para estudar, não. Organize um lugar. Gente, até na mesa da cozinha, aquele horário que você vai separar, limpa tudinho e põe ele lá para fazer. Deixa um ambiente acadêmico ali. Olha, você não precisa ter uma biblioteca, você não precisa um escritório, mas aqui em casa não tem um escritório uma sala de estudo, uma sala, ou então que o menino tenha todo um aparato. Olha, a gente cria muita necessidade. Antigamente, no tempo da vovó, não tinha nada disso. Ninguém tinha biblioteca em casa, não. Colocava uma mesinha ali num canto e ele estudava. Né? Então, não crie necessidades. Vamos usar o que nós temos. Vamos usar o que nós temos. Nós não estamos falando aqui para um público que tem dinheiro, nós estamos falando para todo mundo. Quem tem, organize. Quem não tem, não vai ter problema. Tem a criatividade, né? Seja criativo. Você tirou de mim aqui, meu amor. Então, 7 anos. Valorizar essa questão acadêmica, estudar. E tem crianças, gente, nós estamos falando aqui de um desenvolvimento esperado. E se tiver um transtorno? Transtorno da aprendizagem. Ave Maria, tá? E isso acontece, nós temos. Nós temos na nossa casa uma criança que tem dificuldade de aprendizagem. Isso é diferente, muda um pouquinho. Muda a dinâmica. Muda, a gente tem que estudar mais, a gente tem que estar mais junto, a gente tem que trabalhar mais autoimagem, autoestima. A criança se sente um nada frente aos colegas dela. E a gente precisa, não, você tem qualidade, você tem outros valores, você é boa nisso, você tem competência, você é inteligente, você sabe. Tá vendo? Você esforçou. Quando você esforçou, você viu que você tirou nota boa, tá vendo? Você consegue. Mas eu perdi médio, mas eu... Não tem problema, nós vamos melhorar da próxima vez. Então, fortalecer a nossa família com aquilo que ela é. Não é buscar outra coisa, não. João Carlos, aí nós passamos para que idade? De 9 a 10 anos de idade, De 9 a 10 anos de idade, onde a criança já é, gente, um pré-puber. Ela está quase entrando na adolescência. Ela está se preparando aí para... Há uma preparação para a adolescência. A criança já começa a mudar o corpo. A parte física muda. A parte física muda. E ela começa a experimentar algumas coisas diferentes. O mamilo começa a crescer um pouquinho, não é muito não, depende do nível que está de desenvolvimento. Ela começa a olhar os coleguinhas e querer ter amizade. A amizade começa a ser tão importante e eles começam a falar a partir de 8 anos, 9 anos, assim, ó, minha melhor amiga, meu melhor amigo. Por que eles começam a falar isso? Porque as pessoas de fora começam a ter valores social. O relacionamento social. Isso não quer dizer, né, Luísa, que a família deixou de ter valor para essa criança ainda. Ainda entre 9 e 10 anos de idade e uma boa parte da adolescência, a família ainda é para essa criança, né, para esse pré-puber, né, ou então esse adolescente aí que está iniciando a sua vida adolescente, a família ainda é importante. Mas já os grupos, né, de iguais e principalmente também dos diferentes, já chama a atenção dele. O grupo já chama diferente, já chama a atenção dele, né? Em cada momento desse desenvolvimento... Ele quer sair com a pessoa, com os grupinhos, né? Sim, em cada momento desse que a gente falou, 1 ano, 2 anos, sempre tem a manifestação da sexualidade. Isso daí. Do jeito deles descobrindo, né, o pênis, a vagina, o mamilo, eles vão descobrindo o papai, a sexualidade vai se desenvolvendo. E a gente também tem que saber, a família, o pai e a mãe, tem que estar vivendo bem a sexualidade, entendendo isso, para saber como lidar com o momento daquela criança. Uma das coisas que nós descobrimos é isso. Se o pai e a mãe, né, eles estão em harmonia sexual, né, num diálogo sexual, se descobrindo um ao outro, né, sendo amigos sexualmente, amigos do sexo aí, eles têm mais competência de poder ter mais firmeza e entendimento como ajudar esse filho
dentro desse desenvolvimento dele. Nós estamos percebendo isso, observando clinicamente as famílias, né? E principalmente nós dois, né? Que nós estamos percebendo que nós não temos vergonha de falar as coisas para os nossos filhos, porque nós não temos vergonha de falar um para o outro a questão sexual. Então não há vergonha entre nós, entre os nossos filhos. João Carlos, eu sugiro às famílias a buscar também um conhecimento. Sim. Né? Existem locais sérios, até na internet mesmo, que você pode clicar lá, né? A educação com crianças de 4 anos. Educação, não é educação, mas desenvolvimento. Desenvolvimento infantil de 5 anos. Desenvolvimento para você saber o que seu filho vive, quais são as janelas de oportunidade. O que é janela de oportunidade? O que naquele momento o filho está desenvolvendo. Se é a fala, o que é mais importante? Se é a fala, se é a parte motora, se é a parte do convívio, se é a sexualidade, cada momento ali. Então, o que você está dizendo, Luísa? Que nós precisamos de nos formar, né? Sim. Isso me lembra do Victor Frankl, né? Puxar para o meu lado aqui da logoterapi. Nosso amigo Victor Frankl. Meu grande amigo Victor Frankl. Tá? Ele fala assim, uma pessoa, né, de uma consciência formada, ela é capaz de dizer não. Diante de situações que possam oprimi-la, situações que ela acha que não tem jeito, entendeu? Uma pessoa formada, uma pessoa de consciência formada... O que é consciência, João Carlos? Explica aí para nós. O que é essa consciência formada? Ela dar-se conta das coisas da vida, entendeu? Ela dar conta da dinamicidade da vida, ela dar conta não somente da dinamicidade da vida dela, mas também do movimento que a vida tem. Né? É uma pessoa que ela não é levada pela vida, mas ela dá conta, ela tem consciência do movimento que está acontecendo na volta dela, em volta dela e com ela. Ela não é um algo a mais na vida, ela é alguém nessa vida, ela tem um valor nessa vida. É a consciência que vai fazendo com que essa pessoa ela tenha esse entendimento. Se eu vou me formando essa capacidade, isso que você está falando que é a consciência, eu sou uma pessoa ativa. Isso daí. Eu tenho controle. Meu filho está no controle. Entendeu? No controle não é de controlar igual um boneco, não. Porque eu sabendo do movimento dele, eu sei me posicionar diante do meu filho. Eu sabendo do movimento da nossa família, para onde eu quero chegar com a minha família, eu fico seguro nas minhas ações. Eu tenho planejamento nas minhas ações. Quando eu quero chamar a atenção dos meus filhos, eu sei como chamar a atenção, como eu vou me comportar, qual o grau, o tamanho, a tonalidade da minha voz, como eu vou olhar para ele, se eu vou olhar para ele brandamente, ou também se eu vou olhar para ele de uma forma mais incisiva. Eu tenho um controle sobre isso, porque eu estou sabendo do meu movimento, eu estou sabendo do movimento dele, do movimento da minha família. Isso que é tomar consciência. E se eu tomo consciência, eu consigo levar minha família melhor. A crise, não tem como, porque nós somos sempre pegos. Mas se eu tenho consciência, se eu estou tendo controle, se a família está na minha mão porque eu sei para onde que eu estou levando a minha família, essa crise ela é pequena, não é uma coisa, um pico altos, não. Vai ser um pico, mas um pico que já vai chegando linear. Gente, né? como de uma forma linear que a gente olha para a crise, a gente pensa assim, nossa, crise financeira, a gente pensa que coisa negativa, né? Na família, essas crises que nós estamos falando para você, que a gente já cria esse aspecto negativo, né? Não é negativo. Não é negativo. À medida que seu filho vai crescendo, por isso que a gente falou crise do crescimento do filho, ele vai influenciando na forma como a gente é família. E a gente precisa mudar. Estar atento. João Carlos, e aí entra a adolescência. Que é um período em que você e eu vamos ter que nos organizar, porque o adolescente ele vai questionar. Ele é mais exigente também. Ele é mais exigente. Ele vai ter uma forma de exigir da gente. Sim, ele vai querer fazer algumas coisas e ainda ele não tem consciência plena do que ele precisa fazer, porque ele não sabe escolher completamente e com uma clareza maior a gente vai ter que instruir. Então, a cada movimento do filho, a gente se movimenta. Agora, é importante a gente perceber isso, tá vendo, Luísa? Que a cada movimento, eu tendo controle, né, pelo menos aquele mínimo necessário, né, a crise vai ser amena, vai ser branda. Né? A coisa vai ser branda. E, desde já, né? Primeiro nós vamos agradecer o povo. Calma aí. Eu queria
na verdade, agradecer você, pedir você, assim, para participar, para entrar em contato, falar com a gente o que o programa está colaborando com a sua vida. E nós temos os nossos endereços, nós temos o nosso Facebook, né, a nossa página, a nossa fanpage, nós temos o nosso e-mail, minhafamilia@cançãonova.com. Você pode entrar em contato com a gente, dizer de temas, falar do que você está vivendo graças ao nosso programa e tudo mais. Olha, também eu acho importante, João Carlos, as pessoas participarem também como sócio, né? É uma forma bacana de você colaborar com a evangelização e nós temos os nossos telefones para você entrar em contato, tanto para pedir os nossos produtos, como também para ser sócio. 12 31 86 26 00. João Carlos, encerramos o nosso... Agora eu gostaria que você nos pedisse a Deus a bênção para nós. Dá a bênção. Olha, desde já, eu peço sempre, e isso é de coração mesmo, que Deus, ele entre realmente. Ele atropele, ele trombe com você, trombe com a sua família, que ele realmente faça diferença na sua vida. É isso que eu peço a Deus, que ele faça diferença hoje na sua vida, na vida da sua família. Mas abra o coração, que ele possa entrar. Abra o coração com essa bênção, que ele possa entrar no seu coração e entrar na sua família. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou cantar, como é linda nossa família, como é linda nossa família, como é lindo viver assim. Como é linda nossa família, como é linda nossa família. cançãonovaplay.com. Assine já!